Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. Martha, in the presence of God. Marta na presença de Deus. Martha, the sister of Lazarus, she was humble in the presence of Jesus. Marta, a irmã de Lázaro, ela foi humilde na presença de Jesus. And she was perseverant when she got there. E ela foi perseverante quando chegou ali. She said, Lord, if you'd have been here, my brother would not die. Ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Mas também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. He said, I am the resurrection and life. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Believest thou this? Crês tu nisso? Remember, she had a right to upbraid him. Lembre-se, ela tinha direito de censurá-lo. She had sent for him twice when he was sick. Ela tinha mandado buscá-lo 2 vezes quando ele estava enfermo. Let him die. Deixou-o morrer. But you see, she had faith. Mas veja, ela tinha fé. She knew Ela sabia that if that Shunammite woman in her age, when her baby died, that she believed God was in that prophet Elijah, and she held right on to Elijah. E se aquela mulher sunamita, na sua idade, quando seu bebê morreu, ela cria que Deus estava naquele profeta Elias e se apegou a Elias. She said, as the Lord God liveth and your soul liveth and never die, I'm not going to leave you. Ela disse, vive o Senhor e vive a tua alma e nunca morra, que não hei de deixar. She was perseverant. Ela foi persistente. And Elijah didn't know what to do. E Elias não sabia o que fazer. He just went in the room, walked back and forth until the Spirit of God, the presence of God come. Ele só entrou no quarto, caminhou de um lado para o outro, até que o Espírito de Deus, a presença de Deus veio. He laid himself upon the baby, it sneezed 7 times and come to life. Ele se deitou sobre o bebê, ele espirrou 7 vezes e viveu. Because somebody was persevering. Somebody had a hold of faith to get to the man of God. Porque alguém estava perseverando, alguém tinha se apoderado da fé para chegar ao homem de Deus. And she knew if God was in Elijah, how much more was he in his own son? E ela sabia que se Deus estava em Elias, quanto mais estava em seu próprio filho. She knew faith come by hearing. Ela sabia, a fé é pelo ouvir. And in the presence of Jesus, she was persevering. E na presença de Jesus, ela foi perseverante. Jesus looked like he tried to turn her back and say, he'll rise and all this and so forth. Jesus aparentemente tentou despachá-la e disse, ele ressuscitará e tudo isto e assim por diante. But she was persevering. Mas ela foi perseverante. She pushed through every critic and said, now where's that divine healing program you was talking about?
Ela abriu passagem, passando por todo crítico, dizendo: agora onde está esse programa de cura divina de que você está falando? Where's that all at? Onde está tudo isso? Your brother's dead and buried out there now. Seu irmão está morto e sepultado lá agora. The pastor slipped out of town till he died and then come back. E o pastor saiu de mansinho da cidade até que ele morresse, e então volta. But that didn't stand in her way. She pushed right through every critic till she got to him. Mas isso não bloqueou o seu caminho. Ela abriu passagem, passando por cada crítico até que chegou a ele. She got what she asked for. Ela obteve o que pediu. Now, here some time ago, I just remembered at the tabernacle. I see some of the brethren sitting here at the tabernacle tonight. Agora, aqui, algum tempo atrás, eu acabei de me lembrar no tabernáculo. Eu vejo alguns dos irmãos sentados aqui do tabernáculo esta noite. There was a lady, I come into the church and Houve uma senhora, eu tinha chegado à igreja. we have about every night about what we got in here is our meeting. E nós temos quase toda noite, mais ou menos, o que temos aqui é nossa reunião. And so then we was, I wasn't praying for the sick that night. E deste modo nós estávamos, eu não estava orando pelos enfermos aquela noite. There'd been a woman come from California, had a tumor. The tumor itself weighed 50 pounds. E uma mulher tinha vindo da Califórnia, a qual tinha um tumor. O tumor em si pesava 50 libras, 23 quilos. And so they had her in the back. E deste modo eles a tinham na parte de trás. And so they told we wasn't praying for the sick that night. They were just coming down to speak because just come from a meeting. E assim disseram que não estávamos orando pelos enfermos aquela noite. Estávamos só vindo para falar, porque eu tinha acabado de chegar de um encontro. And when I went out the back door, two of the deacons had brought her around the house in a chair and set her at the door and right on the ground. E quando saí pela porta dos fundos, 2 dos diáconos a tinham puxado ao redor da casa numa cadeira e sentado-a junto à porta e diretamente no chão. And when I come out, she caught me by the trouser leg when I went out. E quando eu saí, ela me segurou pela calça quando saía. She said, Brother Branham, the only thing I ask you to lay your hands on me. Ela disse: irmão Brana, a única coisa que lhe peço é para impor as mãos sobre mim. She said, my tumor will go, and she's just about like this. Ela disse: meu tumor se irá. E ela estava mais ou menos assim. About 6 weeks from then, she was in a meeting and took the sisters to go in and examine her without any operation. There wasn't a speck of the tumor nowhere. Dali a cerca de 6 semanas, ela estava numa reunião e levou as irmãs para entrarem e a examinarem. Sem nenhuma operação. Não havia nenhum pouquinho de tumor em parte alguma. No matter if it wasn't a night to pray for the sick, she was persevering. Não importa se não era a noite de orar pelos enfermos. Ela foi perseverante. She got what she asked for. Ela obteve o que pediu. Faith had found its place, had a hope. A fé tinha encontrado seu lugar e teve um ponto de apoio. Micah, Micaías, I'm closing in a moment. estarei encerrando em momento. Micah, in the presence of 400 well-trained priests, prophets of Hebrews, with all Micaías, na presença de 400 sacerdotes bem treinados, profetas de Hebreus com tudo, he said, come down, Micah. You've been put out of the ministerial association down here, but if you'll speak the same thing that they do now and say for Ahab to go on up with ele disse: venha, Micaías, você foi expulso da associação ministerial aqui, mas se falar a mesma coisa que eles falam agora, e disser para Acabe subir, com Ahab and Jehoshaphat go on up, Acabe e Josafá subirem,
And we realize that they'll put you back in the fellowship. E nós entendemos que eles o porão de volta no companheirismo. He said, as the Lord lives, I'll only say what He says to me. Ele disse: vive o Senhor, que somente direi o que Ele me disser. God, give us some more Micahs. Deus, dá-nos mais alguns Micaías. Está vendo? So he waited. Assim ele esperou. That night the vision came. Aquela noite a visão veio. He examined his vision with the Word. Ele examinou sua visão com a palavra. Because the Word of God had said that Ahab had dogs would lick his blood like it did Nabal. Porque a palavra de Deus tinha dito que Acabe, que os cães lamberiam seu sangue como lamberam o de Nabote. So we find out that his vision was exactly what the Word. Assim nós verificamos que sua visão estava exatamente com a palavra. So he was perseverant when he walked out the next morning. Assim ele foi perseverante quando saiu na manhã seguinte. Said, go on up, but I've seen Israel like sheep scattered on a hill having no shepherd. Disse: sobe, mas eu vi Israel como ovelhas dispersas no monte, não tendo pastor. And this high priest or over the prophets walked over, smacked him in the mouth and said, where did the Spirit of God go when it went out from me? E este sumo sacerdote, ou sobre os profetas, caminhou até ali, esbofeteou na boca e disse: aonde foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Still Micah didn't care what they said. He stood there. Ainda assim Micaías não se importou com o que eles disseram. Ele permaneceu ali. He said, put this fellow in the court, said Ahab, and put him in the inner courts and feed him the bread and water of sorrow. I'll deal with him when I come back. In other words, behead him or something. Disse: ponham esse sujeito num pátio, disse Acabe, e ponha-no no pátio interior e alimentem-no com pão e água de tristeza. Eu tratarei dele quando voltar. Em outras palavras, decapitá-lo ou algo assim. He said, if you return at all, the Lord hasn't spoke to me. Ele disse: se tu voltares, o Senhor não falou a mim. Oh, he knowed where he was standing. Oh, ele sabia onde se encontrava. Making what the rest of them thought. He knowed he had been in the presence of God. Não fazia nenhuma diferença o que o resto deles pensava. Ele sabia que tinha estado na presença de Deus. He had heard the voice of God. Ele tinha ouvido a voz de Deus. It was exactly with the Word of God. Ela estava exatamente de acordo com a palavra de Deus. So ought we tonight to see this hour that we're living in and see the promise of this day, that the Word of God promised it. Assim devemos nós esta noite, ao ver esta hora em que estamos vivendo, e ver a promessa deste dia, que a palavra de Deus prometeu isto. No matter what anybody else says, Não importa o que alguém diga, the Word said so, and Jesus comes to make Himself known. a palavra disse assim, e Jesus vem para se dar a conhecer. Persevering. Perseverante. The blind man that Jesus hid or healed, O cego que Jesus ocultou, ou curou, he could not explain or argue their theology. ele não podia explicar ou discutir a teologia deles. But one thing he knew, he was perseverant. Mas uma coisa ele sabia, ele foi perseverante. His father and mother couldn't say, Seu pai e mãe não podiam dizer. they said, we're afraid they'll put us out of the synagogue. Disseram: bem, nós tememos que nos expulsem da sinagoga. And he said, ask him, he's of age. E disseram: perguntai-o a ele mesmo, ele tem idade. He said, who healed you? He said, one Jesus of Nazareth. Ele disse: quem te curou? Ele disse: tal
Jesus de Nazaré. He said, give God praise. Ele disse, dá glória a Deus. Said, we know this man's a sinner. Disse, nós sabemos que esse homem é pecador. He said, now whether he's a sinner or not, I don't know. I can't say that. Ele disse, agora, se é pecador ou não, eu não sei. Não sei dizer isso. But said, one thing I do know, where he was once blind, I now see. Mas disse, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. They said, we don't know whence come this man. Disseram, não sabemos de onde vem este homem. And he says, it's a strange thing. Ele disse, é uma coisa estranha. You're supposed to be the leaders of this day, knowing all the spiritual things. Vós devíeis ser os líderes desse dia, conhecendo todas as coisas espirituais. And here a man comes and opened my eyes when I was born blind, and yet you don't know where he come from. E aqui veio um homem e me abriu os olhos quando eu nasci cego e ainda assim não conheceis de onde ele veio. Oh, he was perseverant. Nothing going to bother him. Oh, ele foi perseverante. Nada ia incomodá-lo. He had been talking to God. Ele tinha falado com Deus. Nathaniel didn't care to call him Lord, King of Israel, before his pastor and all the rest of them when he told him where he was at the day before. Natanael não se importou de chamá-lo Senhor, Rei de Israel, diante do seu pastor e de todos os demais, quando ele lhe disse onde ele esteve no dia anterior. Nathan didn't care. Natan não se importou. The woman at the well didn't care how many people told her it wasn't legal for her to say anything because she's a prostitute. A mulher junto ao poço não se importou com quantas pessoas lhe disseram que não lhe era lícito dizer qualquer coisa porque ela era prostituta. She had met a man that she'd looked for since she was a little girl, knowing that Jesus was to come on the scene, a prophet. Ela encontrou um homem que ela havia procurado desde que era uma garotinha, sabendo que Jesus havia de vir em cena um profeta. And she had found that prophet who she'd seen tell her the things she had done. E ela tinha encontrado aquele profeta, o qual ela viu dizer-lhe as coisas que ela tinha feito. Stop her? Detê-la? As I say again, like a house on fire in a high wind. Como eu digo novamente, como uma casa em chamas num vento forte. You couldn't do it. Her heart was flaming with joy and peace. Não se poderia fazê-lo. Seu coração estava flamejante de alegria e paz. She had been forgiven of her sins. Seus pecados lhe haviam sido perdoados. She had seen the Messiah. Ela tinha visto o Messias. She had seen His presence. She had seen His word. Ela tinha enxergado sua presença. Ela tinha visto a sua palavra. We know when the Messiah cometh, He'll tell us these things. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. But who are you? You must be His prophet. Mas quem és tu? Tu deves ser o seu profeta. But He said, I'm He. Ele disse, eu o sou. If the man could do a thing like that, wouldn't lie. She knew that was the Messiah, so the good news had to be spread. E se um homem podia fazer uma coisa como aquela, não mentiria. Ela soube que aquele era o Messias, de modo que as boas novas tinham de ser divulgadas. How ought we to be on the same fire tonight, persistent to let everybody know that the Holy Ghost is real today. Como nós devemos estar igualmente em chamas esta noite, persistentes em avisar a todos que o Espírito Santo é real hoje. That it falls upon us and does the same thing that He did and the promises of this hour. Que ele cai sobre nós e faz a mesma coisa que ele fez e as promessas desta hora. We're not persistent. Nós não somos persistentes. I wonder if it's really struck us. Será que isto realmente nos tocou? Notice the woman at the well.
Veja, note a mulher junto ao poço. One thing I've got to close. Tem uma coisa, eu tenho de encerrar. I got about a half a page of notes there, but I want to close in saying this. Eu tenho mais ou menos meia página de notas ali, mas quero encerrar dizendo isto. This brings a story to me. Isto me traz uma história. And we're going to pray for the sick. Então nós vamos orar pelos enfermos. Going to be just a little bit late, but maybe 10, 15 minutes. But bear with me just a little bit longer. Estaremos só um pouquinho atrasados, mas talvez 10, 15 minutos, mas sejam pacientes comigo, só mais um pouquinho. I was in Mexico City about 3 years ago. Eu estive na cidade do México cerca de 3 anos atrás. How many knows Brother Espinosa, you Spanish people here? Quantos conhecem o irmão Espinosa, o povo hispano aqui? Well, I guess many of you. Bem, suponho que muitos de vocês. He was my interpreter. Ele foi o meu intérprete. We was down there in Mexico City. Nós estivemos lá na cidade do México. As far as I know, the only Protestant ever come in there, sponsored by the government. Eu fui, que eu saiba, o único protestante que já foi lá, apoiado pelo governo. But General Valdini, you remember him, he's one of the Christian businessmen, had been saved and filled with the Holy Ghost. Mas o general Valdívia, vocês se lembram dele? Ele é um dos homens de negócios cristãos que tinha sido salvo e cheio do Espírito Santo. And he'd got through the government and got me in. E ele tinha alcançado o governo e conseguiu que eu entrasse. And so we got another big ring out there, seated several thousand people, didn't seat nothing, had to stand up. E assim nós conseguimos outra grande arena lá. Acomodava vários milhares de pessoas. Não tinha assentos para ninguém, tinham de ficar de pé. And you think about having to stand here for 2 or 3 hours in this room. Then people stood in that hot, blazing desert sun there from 9 o'clock at morning till 9 that night. Day after day. And Aquelas pessoas ficavam naquele sol quente, ardente do deserto, lá das 9 da manhã às 9 da noite, dia após dia. one night pouring down rain, they stood there. E certa noite, chovendo torrencialmente, elas permaneciam lá. And them young Mexican women, hair hanging down their face, and it rained so hard I couldn't see halfway across the audience. E aquelas jovens mexicanas, o cabelo caído no rosto, e chovendo tão forte que eu não conseguia enxergar meio caminho através da audiência. Didn't make any difference to them. They're holding on to that word of life. Não fazia nenhuma diferença para elas. Elas estavam atentas àquela palavra de vida. Remember one night there coming, I was only there 3 nights. Lembro-me de uma noite lá entrando. Eu estive lá só por 3 noites. Platform about long as this or maybe a little longer. A plataforma mais ou menos do comprimento desta, ou talvez um pouco mais. There'd been an old blind man come across the platform and they'd brought him up. Um cego tinha atravessado a plataforma e eles o tinham trazido. The fellow that come and got me, I call him Manana. That means tomorrow. O companheiro que vinha e me apanhava, eu o chamava Manana, que significa amanhã. He was so slow. Ele era tão lento. He never would get there. He'd look around and get over there anytime. Ele nunca chegava lá. E bem, ele olhava e chegava lá a qualquer hora. And me praying, and I just called him Manana. E eu orando e eu simplesmente o chamava Manana. So they take me up the back of this big wall on a ladder and then let me down on a platform. Assim eles tinham me levado à parte de trás daquele grande muro ou uma escada e então me baixaram até a plataforma. Brother Jack Moore, how many knows him? E o irmão Jack Moore, quantos o conhecem? Sure, I guess you do. Claro, suponho que conheçam. Brother John Sherritt, many of them here. E o irmão John Sharhite, e muitos deles aqui.
They were there on the platform. Eles estavam lá na plataforma. That night, coming across the platform, Aquela noite, atravessando a plataforma. Manana give out the tickets, the prayer cards, but Billy walked right along by his side to see that everything went right. Manana distribuía os bilhetes e os cartões de oração, mas Billy caminhava bem ao lado dele para garantir que tudo corresse bem. He could talk to him and give him prayer cards, but Billy went to find out whether it was really right or not, whether he'd sell any of them or what he would do, or give respect to person. Ele podia falar com eles e lhes dar cartões de oração. Mas Billy ia para verificar se estava realmente certo ou não. Se ele venderia algum deles, ou o que ele faria, ou faria acepção de pessoas, And let everybody that wanted a prayer card have one. para permitir que todos que quisessem um cartão de oração tivessem um. So then that night when the prayer cards is called, there's an old man come across the platform barefooted, and his trouser legs all tore off, an old hat in his hand wrapped up with cord. Deste modo, aquela noite, quando os cartões de oração foram chamados, houve um velho que atravessou a plataforma, descalço, e as pernas da calça esfarrapadas, com um chapéu velho na mão, enrolado com um cordão. And when he got close to me, he was blind. And I looked at the old fella, E quando chegou perto de mim, ele era cego. E olhei para o velho companheiro. and I was standing there, as good a clothes I got on tonight. Somebody gave me a nice new suit, had on good shoes. E eu estava ali de pé, com roupas tão boas quanto estou vestindo esta noite. Alguém me havia dado um bonito terno novo, calçava bons sapatos, And that poor old fellow there, an old ragged shirt and dust all over him, e aquele pobre e velho companheiro lá, uma camisa velha, esfarrapada e todo empoeirado. there he was totally blind, his eyes pretty as white with cataract as my shirt. Ali estava ele, completamente cego, seus olhos quase tão brancos de catarata quanto a minha camisa. And I thought, what a cruel thing Satan had done. E eu pensei, que coisa cruel Satanás tinha feito. And the poor old fellow probably never had a decent meal in his life. O pobre e velho companheiro provavelmente nunca teve uma refeição decente na vida. The economics are so poorly balanced down there. A economia é tão precariamente equilibrada lá. And they just think now, say Peter, he's a brick mason. He gets 30 pesos a day, but he had to work 4 days to get himself a pair of shoes. E eles, imagine só agora, digamos, Peter, ele é pedreiro, ele recebe 30 pesos por dia, mas eles têm de trabalhar 4 dias para comprar um par de sapatos. See? Está vendo? And then what about little Pancho or Chico? The little one works out here and only makes about 4 pesos a day with 4 or 5 kids to feed. E então, que me diz do pequeno Pancho ou Chico? O pequeno trabalha aqui e só ganha cerca de 4 pesos por dia, com 4 ou 5 crianças para alimentar. He get down and get some old Meba bean tortillas for his, and tonight Martina can have one and little Chico can have one, but somebody has to do out one. Ele iria e compraria um pouco de tortilhas contaminadas por ameba para os seus, e hoje à noite Martina pode comer uma, e o pequeno Chico pode comer uma, mas alguém tem de passar com uma, sem uma. They have to save so much to buy a grease candle to be burned on a gold altar for their sins. Eles têm de economizar tanto para comprar uma vela de sebo para ser queimada num altar de ouro por seus pecados. That's what burns me up. É isso que me deixa indignado. So there you were. Aí está. Now, this old fellow stood there, and he was saying something in Spanish, and
Agora este velho companheiro ficou ali e ele estava dizendo algo em espanhol. He had our little beads wrapped around his fingers. I told him to take them off. And through Brother Espinosa. E tinha muitas contas pequenas enroladas nos dedos, e eu lhe disse, tire-as. E através do irmão Espinosa. And I thought I put my shoulders up. I could just lay my coat down to him. I mean, his shoulders much wider than mine. E pensei, vou comparar os ombros. Posso simplesmente tirar o paletó e lhe dizer que seus ombros são muito mais largos do que os meus. And I put my feet outside here. Thought I could slip right on my shoes. Nobody'd see it. And he'd give him my shoes, but his feet was much larger. Coloquei os pés ao lado dele e pensei, eu poderia descalçar os sapatos e ninguém veria lhe dar os meus sapatos, mas seus pés eram muito maiores. And I thought, what could I do? I thought, oh God. E pensei, bem, o que eu poderia fazer? Pensei, oh Deus. If you don't feel for people, there's no need trying to serve them. Se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-las. You've got to feel it. Você tem de ter. That's the reason he felt our infirmities. Essa é a razão porque ele sentiu nossas fraquezas. I just put my arm around him like this, and I said, Heavenly Father, if my daddy would have lived, he'd been about this old. Eu apenas o abracei assim e disse, Pai Celestial, se papai tivesse vivido, ele seria mais ou menos desta idade. It's somebody's daddy. É o pai de alguém. And I was just standing there like that in a hurry. Glory a Dios. That's glory to God, you know. E eu só me encontrava ali daquela maneira e ouvi gritando, glória a Deus! Quer dizer, glória a Deus! Vocês sabem. Looked around there, the old man could see as good as I could. Just walking up down the platform, this is going on. Olhei ali em volta e o velho podia ver tão bem quanto eu, simplesmente caminhando de um lado para o outro da plataforma, simplesmente agindo assim. Well, and of course they had to get the ushers, about 300 or 400 ushers standing there to keep them down. Bem, e naturalmente tiveram de chamar os porteiros, cerca de 300 ou 400 porteiros ali de pé para mantê-los sob controle. Then he had to take me back up the rope. Então tiveram de me levar de volta, corda acima. Next night coming there was just the piles that high, Rick, all up and down there, of old shawls and hats and things they laid up there to be prayed over. Na noite seguinte cheguei lá, havia muitos dessa altura, um montão de lado a lado ali, de velhos chales e chapéus e coisas tais que haviam posto ali para que orasse sobre eles. How they ever know what belonged to who, I don't know. All piled up there, laying there. Como eles chegariam a saber o que pertencia a quem, eu não sei. Tudo amontoado ali, posto ali. And it was raining, I was late. E estava chovendo, eu estava atrasado. I got in there and I just started preaching, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And Brother Espinosa interpreted. E cheguei ali e simplesmente comecei a pregar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o irmão Espinosa ali interpretando. And Billy come over, tapped me on the shoulder, said, Daddy, you're going to have to do something. E Billy se aproximou e me deu uma palmadinha no ombro, disse, papai, o senhor terá de fazer alguma coisa. Said, Manana's done give out all the prayer cards. Disse, Manana distribuiu todos os cartões de oração. And said, there's a little woman standing over there, a little lady, said, she's got a dead baby, and it died this morning. E disse, há uma pequena mulher ali de pé, uma pequena dama, disse, ela tem um bebê morto, e ele morreu esta manhã. You seen the article in the Full Gospel Businessman? Vocês viram o artigo nos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. And remember, that has to be bona fide before it's printed. E lembrem-se, isso tem de ser genuíno antes de ser impresso. Doctors have to sign this statement that it's true when you put it in print. Um médico tem de assinar esta declaração
de que é verdade quando você o imprime. and said, she's over there got a dead baby. He said it died this morning, and it's about 9:30 then, said about this time of night, and said it died this morning. She'd been standing in that rain with it all day, and she didn't know Manana is giving out them prayer cards. E disse, e ele morreu esta manhã. Ela tinha estado de pé naquela chuva com ele o dia todo, e ela não sabia que Espinosa estava, ou quero dizer, Manana estava distribuindo aqueles cartões de oração. She said, he hasn't got a prayer card. Ele não tem nenhum cartão de oração. He said, I've got 40 or 50 ushers, can't hold her off that platform. E disse, tenho 40 ou 50 porteiros e não conseguem mantê-la afastada da plataforma. Said she'll go right under them, upset them, climb over their backs or anything. She's trying to get up here. Disse, ela passa por baixo deles, os desnorteia, sobe por cima das costas deles ou qualquer coisa. Ela está tentando chegar aqui. And I said, well, I'll tell you. Eu disse, bem, vou lhe dizer. I said, come here, Brother Moore. You know all of many, raise your hands, you know Brother Jack Moore. Eu disse, venha cá, irmão Murray. Vocês conhecem, todos vocês, muitos de vocês ergueram a mão, vocês conhecem o irmão Jack Murray. I said, Brother Moore, she don't know who I am. Eu disse, irmão Murray, ela não sabe quem eu sou. She don't know there's been many ministers standing here speaking, a lot of the Baptists and everything, sponsoring the meeting. Ela não sabe. Houve muitos ministros aqui de pé falando, muitos dos batistas e tudo mais, custeando a reunião. And I said, now, you go over there and pray for the baby. She won't know the difference. E eu disse, agora o irmão vá até lá e ore pelo bebê e ela não saberá a diferença. Veja. He said, all right, Brother Branham. Eu disse, está bem, irmão Branham. He started walking off the platform about as far as the wall there. I turned around. Ele começou a descer da plataforma mais ou menos a distância da parede ali e eu me virei. The people didn't know because they didn't understand English. O povo não soube porque eles não entendem inglês. And I said, now as I was saying, faith is a sub... E eu disse, agora como estava falando, a fé é o fio. And looked here from me and I seen a little Mexican dark-faced baby with no teeth just sitting there grinning at me right here in front of me. E olhei aqui em frente de mim e vi um bebezinho mexicano de rosto moreno, sem dentes, simplesmente sentado ali, sorrindo para mim, bem ali na minha frente. I said, wait a minute, Brother Moore. Eu disse, espera um minuto, irmão Murray. I said, tell the little lady to come here. Eu disse, diga à pequena dama para vir aqui. And Billy said, Daddy, she ain't got a prayer card. I said, I just saw a vision, Billy. E Billy disse, papai, ela não tem cartão de oração. Eu disse, acabei de ter uma visão, Billy. And so they went down there and got the little lady. E assim eles desceram lá e trouxeram a pequena dama. Here she come running up there and fell on her knees, began to holler, Padre, which means father, you know. Aqui veio ela, correndo ali, caiu de joelhos, começou a gritar, Padre, que significa pai. Vocês sabem. I asked her to stand up, Brother Espinosa. Eu lhe pedi para se levantar, o irmão Espinosa. Hold a baby. She had a little blue and white striped blanket over it, just soaking wet and the water dripping off, and her hair hanging down. Ela segurava o bebê e tinha um cobertorzinho listrado azul e branco sobre ele, encharcado, e a água pingando e seu cabelo escorrido. Lovely looking little woman, probably her first baby. She was in her 22, 25 years old, holding a little thing like that, little stiff form about that long under this blanket. Pequena mulher de bonita aparência, provavelmente seu primeiro bebê. Ela estava com seus 22 ou 25 anos de idade, segurando a criaturinha assim, pequena forma rija desse comprimento sob este cobertor. I thought, Eu pensei, they all thought of just praying to get rid of it, get her off of their hands there. todos eles pensaram que eu só estivesse orando para me livrar dele. Vocês sabem, tirá-la das mãos deles ali. I put my hands over on the little baby. I said, Heavenly Father, I don't know that this is the baby, but I saw a vision there a few moments ago of a little
Mexican, looked like a little dark-faced baby, smiling. E eu pus as mãos sobre o bebezinho e disse: Pai Celestial, eu não sei se este é o bebê, mas tive uma visão ali, faz alguns momentos, de um pequeno mexicano, parecia um bebezinho, de rosto moreno, sorrindo. I said, they don't interpret the prayer, E eu disse: eles não interpretam a oração, vocês sabem. And I said, I saw it smiling. E eu disse: eu vi sorrindo. I just laid my hands up on it this way in the name of Jesus Christ to pray. And the little baby let out a kick and started crying as hard as... Eu só impus as mãos sobre ele assim, em nome de Jesus Cristo, para orar, e o bebezinho deu um chute e começou a chorar tão forte quanto ele. And so it started screaming. E assim começou a gritar. I said, Brother Espinosa, don't you put that down now. E eu disse: irmão Espinosa, não registre isso agora. You send a runner with that baby and that woman and take it to the doctor. Mande um mensageiro com esse bebê e essa mulher e leve-o ao médico. And that night they called the doctor out. The doctor signed a statement that the baby died with pneumonia that morning in his hospital, or in his office at 9 o'clock. E aquela noite eles chamaram o médico assinou uma declaração de que o bebê morreu com pneumonia aquela manhã em seu hospital, ou em seu consultório, às 9 horas. And here it was around 10 o'clock that night, been dead since that morning, and come to life and is living today for the glory of God. E aqui era por volta das 10 horas daquela noite. Esteve morto desde aquela manhã e viveu. E está vivendo hoje para a glória de Deus. Because why? Por quê? She was just as persistent as this little Ethiopian woman was here we're talking about tonight. Ela foi simplesmente tão persistente quanto esta pequena mulher sirofenícia foi aqui, a respeito da qual estamos falando esta noite. It goes to show that God is still the same yesterday, today, and forever. Mostra que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The thing of it was, what was it? She had heard about that old blind man. O negócio foi, o que foi? Ela tinha ouvido a respeito daquele velho cego. She was Catholic by faith. Ela era de fé católica. All of them are Catholic. So when you're born in Mexico, you're just automatically a Catholic. Todos eles são católicos, de modo que quando nasce no México, você é automaticamente católico. So then, them people there had seen this old blind man on the street speaking of his testimony. Deste modo, aquelas pessoas ali tinham visto este velho cego na rua falando do seu testemunho. She had heard about it. Eles tinham ouvido acerca disto. This woman had never seen a miracle. Esta mulher nunca tinha visto um milagre. But she knows if God could give a blind man his sight, he could raise her baby back to life because it was the same Jesus Christ. Mas ela sabia que se Deus pôde dar vista a um cego, ele poderia trazer seu bebê de volta à vida, porque era o mesmo Jesus Cristo. She'd sometimes make Pentecostals feel a little. Ela faria algumas vezes pentecostais se sentirem pequenos. That's right. With such faith because she was persistent that it had to be God that could restore sight. E é isso mesmo, com tal fé, porque ela foi persistente de que tinha de ser Deus que pudesse restaurar a vista. And if it was God could keep His word and restore sight, He could raise the dead. E se aconteceu que Deus pôde cumprir a sua palavra e restaurar a vista, Ele poderia ressuscitar os mortos. And He done it because she was persistent. E Ele fez isto porque ela foi persistente. I'd be there one more night, and that was the night for her. Eu estaria ali mais uma noite. E ela aquela foi a noite para ela. Won't we tonight, friends, won't we be perseverant? Não seremos esta noite, amigos,
Não seremos perseverantes? Can't we press through the mystic dark shingles here and accept Jesus Christ as our healer? Não conseguimos forçar o caminho pela escura cobertura mística aqui e aceitar Jesus Cristo como nosso curador? Can't you do it? Não podem fazê-lo? Let us pray. Oremos. Lord Jesus, oh God, I don't know what more to say. Senhor Jesus, ó Deus, eu não sei o que mais dizer. I pray, God, shall I call just a little prayer line, Father? Eu rogo, Deus, devo chamar só uma pequena fila de oração, Pai? And maybe you'll show the people that do something just like you did before your death and burial. Talvez tu mostres isso às pessoas. Faças algo exatamente como fizeste antes da tua morte e sepultamento. That this day and time, maybe there be strangers here, that we might see that you still the same yesterday, today, and forever, keeping your word. Visto que neste dia e tempo talvez haja visitantes aqui, para que possamos ver que tu ainda és o mesmo ontem, hoje e eternamente, cumprindo a tua palavra. And maybe there'll be someone with faith enough to break through that barrier yonder, that sound barrier, that sin barrier, that unbelieving barrier yonder. Break through that to where all things are possible. Grant it, Lord. E talvez haja alguém aqui com fé suficiente para transpor aquela barreira além, aquela barreira do som, aquela barreira do pecado, aquela barreira da incredulidade, além, transpor isso onde tudo é possível. Concede isto, Senhor. We're told that when that plane passes that sound barrier, it's unlimited in speed and power. Dizem-nos que quando aquele avião passa aquela barreira do som, é ilimitado em velocidade e poder. God, if we can just break through that power of unbelief, miracles and things and promises of God are unlimited, for all things are possible to him that believeth. Deus, se pudéssemos simplesmente transpor aquele poder de incredulidade, milagres e coisas tais, e promessas de Deus são ilimitadas, porque tudo é possível ao que crê. Grant it, Father, we ask it in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Concede isto, Pai. Nós pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. If I'm just a little bit late, is it all right to go ahead and let's call a little prayer line? Se estou um pouquinho atrasado, estaria bem nos adiantar e nos permitir chamar uma pequena fila de oração? I know that people get restless, but let's just call a little prayer line. Sei que as pessoas ficam inquietas, mas vamos só chamar uma pequena fila de oração. Let's see. Monday night we had A's, was that right? Would you give out prayer card? Vejamos, segunda-feira à noite, chamamos A. E foi isso mesmo quando distribuímos cartões de oração? No, I mean Wednesday night. Ou não, quero dizer quarta-feira à noite. I think about Wednesday night was, the first night was A's, and last night would be B's, and tonight would be C's. Eu acho que por volta de quarta-feira à noite foi a primeira noite, foi A. E ontem à noite teria sido B. E esta noite seria C. We call from 1 to 25 and A's. Nós chamamos de 1 a 25 em A. I think that was right, wasn't it? 1 to 25 and A. Eu acho que é isso. Não é 1 a 25 em A? Is that right? 1 to 25 in A. 1 to 15 in A. Está certo?
a 25 em A, 1 a 15 em A. Well, let's call in B's, yesterday's prayer cards then. Bem, chamemos em B os cartões de oração de ontem, então. Let's call B 75 to 100. Chamemos B 75 a 100. Prayer card B. Cartões de oração B. We'll catch your C and all them. Nós alcançaremos os C e todos eles. B 25. No, B 75, I believe I said. Well, B 75 to 100. Nós estamos nos B 25, não B 75. Eu creio que disse, não foi? B 75 a 100. All right. Muito bem. Let them stand up on this side now. Que fiquem de pé deste lado agora. B 75 to 100. Stand up over on this side. B 75 a 100. Fiquem de pé deste lado. Come right over on this side and line up here. Some of you, brethren, go down. Venham para este lado e formem fila aqui. Alguns de vocês, irmãos, desçam. Billy, Roy, some of you go down there and see the people get in the prayer line. Billy, Roy, alguns de vocês desçam ali e cuidem para que as pessoas entrem na fila de oração. All right? Muito bem. I want your undivided attention just a moment. Eu quero toda a sua atenção só por um momento. Now be real reverent. Agora, seja muito reverente. Now look, some people go and they say, a preacher wears the wrong kind of tie. Agora olhe, algumas pessoas vão e dizem, um pregador usa o tipo errado de gravata. He's got on the wrong suit. Ele usa um terno errado. His manners isn't right. He doesn't stand straight enough. Suas maneiras não estão certas. Ele não fica em pé bem aprumado. Well, see, you still don't have no faith. See, Bem, veja, você ainda não tem fé. Está vendo? if a man come in that door back there and told you that they had Se um homem entrasse por aquela porta lá e lhe dissesse que tinha he had a money order or a bank draft for you for $1 million, you wouldn't care whether he was educated or uneducated. que ele tinha um cheque visado ou uma ordem de pagamento bancária para você de $1 milhão, você não se importaria se ele fosse instruído ou sem instrução. You wouldn't care whether he had on overalls or whether he had on a tuxedo. You wouldn't care whether he's black, yellow, brown, white. Você não se importaria se ele estivesse de macacão ou se estivesse de smoking. Você não se importaria se ele fosse preto, amarelo, moreno, branco. It's not the messenger, it's the message you want to listen to. Não é o mensageiro. É a mensagem que você vai querer ouvir. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How many is aware of that? Quantos estão conscientes disso? Now, if you'll just Agora, se você só if the engineer there, I think Mr. Ruby, or I think was his name, I met the other night. If he just were, se o engenheiro ali, eu acho, senhor Ruby, ou eu acho que era o nome dele, que eu conhecia outra noite, se ele, por favor, he's given us the lights and so forth here. If you just bear a few minutes for the sake of the gospel. ele nos deu as luzes e assim por diante aqui, se ele puder aguentar alguns minutos pela causa do Evangelho. Now, everyone be real reverent, Agora todos sejam muito reverentes, but be real perseverant. mas sejam muito perseverantes. Push right in beyond the veil. Esforcem-se para ir além do véu. Now, when Jesus Christ heals the sick, Agora, quando Jesus Cristo cura os enfermos. now I don't say they'll be healed. I can't tell you that. Agora, eu não digo que eles serão curados.
Eu não posso dizer isso. Remember, I have no power to heal. Lembre-se, eu não tenho poder de curar. I don't have power. You don't have any power. None of us does. Eu não tenho poder. Você não tem poder. Nenhum de nós. We have authority. Nós temos autoridade. How many understands that? Quantos entendem isso? Look here. Let me ask you something. Olhem aqui. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa. Out on the street, you're on this busy highway. It comes in from the super highway. We're right out on the main turnpike. I see the speed limit is 80 miles an hour. Aqui na rua, nesta rodovia movimentada que vem da super rodovia, bem na rodovia expressa principal, eu vejo que o limite de velocidade é de 80 milhas por hora, 129 quilômetros por hora. There's cars come down there anywhere from 200 horsepower up to 300 or 400 horsepower. Há carros que andam por ali que têm desde 200 cavalos a 300 ou 400 cavalos. And number 76, please come. They need number 76. E número 76, por favor, venha. Precisam do número 76. B76. Might be somebody deaf. B, 76. Pode ser alguém surdo. Look around. Oh, sorry. All right. Olhe em volta. Oh, sinto muito. Muito bem. B7. Is that right, my brother? B, sentem. É isso mesmo, meu irmão. B76. All right. B, 76. Muito bem. Now, notice. For instance, here comes a little policeman out there on the highway. He's so little till his cap holds his ears down. And he won't weigh over about 100 pounds. Agora, note, por exemplo, aqui vem um pequeno policial ali na rodovia. Ele é tão pequeno que seu cap força suas orelhas para baixo. E ele não pesa mais do que 100 libras, 45 quilos. Now, how much power has he got to stop one of them cars? Agora, quanto poder ele tem para parar um daqueles carros? And there's some of them, just as 3 or 4 abreast, just as hard as they could pour down that highway at 300 horsepower in it, each one. E ali alguns deles, simplesmente 3 ou 4 de lado a lado, simplesmente tão rápidos quanto eles podem correr por aquela rodovia com 300 cavalos em cada um. He couldn't even stop 1 horsepower. Ele não poderia nem mesmo parar um cavalo. And here these cars are. E aqui estão estes carros. But let that big badge shine and let him raise up that hand. Mas basta aquele grande distintivo brilhar e basta ele erguer aquela mão. He might not have power, but he's got authority. Ele pode não ter poder, mas tem autoridade. Listen at the brakes squeak and run sideways and everybody stop. Escutem os freios cantarem e saírem de lado, e todos pararem. Why? Por quê? Because he's got authority. Porque ele tem autoridade.